Uma boa noite. Estou hoje aqui a convite da Ana Carolina Gerage, ela que me convidou para estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Soraya Luz, esposa do Mário e mãe da Thaís e do Tiago. Sou secretária da Igreja Central há mais ou menos uns 10 anos. Trabalhei na Caterpillar por 30 anos e estou aposentada desde o início de 2015. Hoje em dia, eu e meu marido trabalhamos como corretores de imóveis autônomos. Quero agradecer o convite da Ana Carolina para estar aqui hoje no Espaço Novo Tempo. E é uma oportunidade bacana para mim. Eu já estive aqui algumas vezes, mas nunca para compartilhar da palavra de Deus. E quando ela me convidou e me falou da proposta da série, o que Deus fez por mim, eu fiquei pensando no tema e no que eu deveria compartilhar. Ela me disse mais ou menos assim: Deus continua cuidando da gente e continua fazendo milagres. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus do Novo Testamento. E eu tenho certeza que isso é verdade, porque são muitos acontecimentos onde a gente percebe a presença de Deus. Em alguns deles, sentimos que Ele nos respondeu. Em outros, que Ele nos livrou e nos protegeu. E em outros, que Ele nos deu força, coragem e sabedoria para enfrentar uma situação difícil. Então, que história contar? O que eu vou compartilhar com vocês? Pensando no tema, pensando em tudo que já aconteceu na minha vida, eu resolvi compartilhar a nossa experiência, minha e da minha família, com relação à cirurgia do meu filho, do Tiago, em janeiro de 2020. Fez um ano, há algumas semanas atrás. Antes de contar esse testemunho, eu quero fazer uma breve oração. Se você puder, curve sua cabeça onde você estiver. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, de poder compartilhar a palavra de Deus e poder contar um pouquinho da nossa experiência, do nosso testemunho com relação à cirurgia do nosso filho. Que o Senhor possa me usar, que essa história não seja para mim, mas seja para a honra e glória do nome de Deus. Que possa ser também um incentivo para que outras pessoas, famílias, possam confiar no poder desse Deus que tudo faz para nós. Pedimos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quero também ler 3 versos bíblicos com vocês, que me acompanharam nessa jornada, nesse processo, desde a descoberta do problema, até depois da cirurgia, e continua me acompanhando até hoje. Primeiro verso, eu quero Filipenses 4, os versos de 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E nesse mesmo capítulo 4 de Filipenses, alguns versinhos para frente, versos de 11 a 13, diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o verso 13: Tudo posso naquele que me fortalece. E ainda um outro versinho aqui que eu quero compartilhar com vocês é Tiago. Tiago, capítulo 5.
versos 13 a 16, que diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esses versos realmente me acompanharam nessa trajetória. O Tiago descobriu um nódulo do lado esquerdo, na região do pescoço, em 2018, por volta de agosto ou setembro. Como que ele descobriu, né? Ele estava, sei lá, escovando o dente, escovando o cabelo, penteando o cabelo na frente do espelho e percebeu uma saliência no lado esquerdo do pescoço. E aí foi atendido por um endócrino, depois por um otorrino, fez alguns exames e o médico pediu para ele voltar no ano seguinte. Então, em setembro de 2019, ele voltou nesse otorrino e a indicação do médico foi que ele deveria esperar e ver se o nódulo iria aumentar mais do que já tinha crescido em um ano. Cresceu mais ou menos 1 centímetro. Ele ficou desconfortável com essa orientação, porque ele sentia dores esporádicas na região. Inclusive, por vezes, o nódulo ficava latente. Ele pulsava, sabe? Ficava assim, fazia um movimento que ele não queria, não desejava. E, às vezes, sentia um pouco de dor também. Então, por insistência do Tiago, o otorrino fez um encaminhamento para o cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital AC Camargo, em São Paulo, Dr. Luiz Paulo Kowalski, com quem ele se consultou em novembro de 2019. E foi esse profissional que indicou a cirurgia. Em todos os momentos, nas consultas, nos exames, punção, resultados, a gente foi percebendo a direção e o cuidado de Deus com meu filho e com a gente, com a família. Aí eu conversei com o meu primo, Dr. Cleiton Dias, ele é cirurgião plástico no Hospital do Amor, lá em Barretos, né, Hospital do Câncer. E ele nos deixou mais confiantes, porque mencionou o Dr. Kowalski como o melhor do país, o cirurgião mais estudioso de cirurgia de cabeça e pescoço. Mas o Dr. Kowalski também pediu que o Tiago passasse, além dele, com um outro médico, o Dr. Daniel Estrada, que era especialista em coluna. Que esse Dr. Daniel Estrada fez parte da equipe da cirurgia. Então, depois de muitos exames, tomografias, ressonâncias, raio-x, punção, o diagnóstico dado foi de um schwannoma, aparentemente benigno, que estava localizado entre as vértebras C2 e C3 da coluna vertebral, mas esse aparente tumor benigno se espalhou para o lado esquerdo, próximo ao nervo vago, que era responsável pela fala. E estava... então, esse tumor cresceu para o lado esquerdo e estava em evidência, né? Estava saliente, como eu já falei. E aí os médicos, tanto o Dr. Kowalski como o Dr. Daniel Estrada, eles foram muito transparentes com o Tiago e disseram das possíveis sequelas que poderiam surgir no pós-cirúrgico. Problemas com a fala, dizendo que ele, inclusive, não poderia mais cantar, uma atividade que ele gosta de fazer bastante. Problemas motores, já que parte da cirurgia seria na coluna, porque o tumor começava aqui, bem em cima, na parte da coluna, e se espalhou para o lado esquerdo. Problemas no movimento entre a cabeça, pescoço e tronco, e problemas de sensibilidade na região da cirurgia e nas regiões próximas. Quando o Tiago, então, nos contou da situação e foi nos atualizando semanalmente da evolução do caso, a nossa preocupação com ele, com a cirurgia e com a recuperação só foi aumentando.
Quem é pai e mãe vai entender o que eu estou dizendo. A gente quer evitar que os filhos sofram, que os problemas os alcancem, que eles sejam machucados física ou emocionalmente. Mas chega um momento que a gente não consegue mais evitar que algo aconteça. A gente só pode estar pronto para ajudar se eles nos pedirem ajuda. E num caso assim de uma doença, um tumor, não temos o que fazer, a não ser orar. E orar incessantemente. Foi isso que fizemos, individualmente e em família. Coloquei meu pedido de oração nos grupos que eu participo da igreja, nos grupos da família e da família do Mário. Várias pessoas estavam orando junto com a gente. Uma poderosa corrente de oração foi feita por ele, pela cirurgia e pela vida dele. Muitas pessoas vieram falar comigo, né, não só da igreja, da família, amigos do Tiago do tempo da escola, o pessoal do trabalho dele, enfim, pessoas que nos ajudaram em oração e na intercessão. Não tenho palavras para agradecer a todos e nem tempo suficiente para falar com cada um em particular, mas minha gratidão a Deus é infinita por cada um que separou um pouquinho do seu tempo para interceder pelo Tiago. Ele foi internado no dia 14 de janeiro de 2020, e eu fiquei com ele lá no hospital. A partir da internação, ele tinha que estar em jejum até a cirurgia, que foi agendada inicialmente para as 11, depois foi mudando o horário por outros problemas lá dentro do hospital, outras intercorrências mais urgentes. Acabou não acontecendo às 11, nem meio-dia, nem 1h30, mas ele saiu do quarto para a sala de indução, onde os pacientes já vão sendo preparados para o momento da cirurgia. Ele saiu por volta de 4 horas, 15 para as 4 horas. Mas ele só entrou na cirurgia por volta das 5h30. E saiu da cirurgia 1h40, do dia 16 de janeiro. 8 horas de cirurgia, mas para nós, 9 horas de espera, porque depois ele ficou mais 1 hora na sala de recuperação. E essas 9 horas, para nós, pareceram intermináveis, porque estávamos lá no quarto, aguardando notícias dele, mas eu ia lá, conversava com a enfermeira, e ele só falava, ele continua em cirurgia, ele continua em cirurgia. Bom, às 3 horas da manhã, a enfermeira veio nos chamar, dizendo que nós podíamos ir até a UTI, onde ele ficaria por mais algumas horas. A gente podia ir até lá para falar com ele, se ele tivesse acordado, ou pelo menos para vê-lo. Fomos até lá, ele estava acordando, nos reconheceu, estava bem grogue ainda, mas falou conosco, pediu água, queria beber água, mas não podia, porque estava no pós-cirúrgico. Mas foi já assim, reconfortante e um alívio para nós podermos ir até lá e sabermos que ele estava já bem, fora da sala de cirurgia. Uma sensação de alívio e de gratidão a Deus invadiu nosso coração, por ter mantido intacta a vida do meu filho e ter restaurado a condição física dele. Logo depois da cirurgia, ele apresentou alguma falta de sensibilidade no local dos cortes, que foi aqui atrás na coluna e na lateral do pescoço, que hoje é praticamente imperceptível. Nenhum dos outros possíveis problemas apontados como sequelas aconteceram, graças a Deus. Ele hoje não está na igreja, infelizmente, mas ele sabe que a preservação da vida dele tem uma razão: salvação. Aí eu separei um texto aqui de Caminho a Cristo. Olha que texto lindo, diz assim: a certeza que ele nos dá é ampla, ilimitada, e fiel é aquele que prometeu. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos, não obstante, crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Somos tão falíveis e curtos de vistas que às vezes pedimos coisas
que não nos seriam uma bênção. E nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos, se com vistas divinamente iluminadas pudéssemos ver todas as coisas tais como elas são na realidade. Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, devemos apegar-nos à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas e receberemos a bênção de que mais carecemos. Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e confiar nele, ainda que não vejais a resposta imediata. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Não receeis, pois, confiar nele, ainda que não vejais a resposta imediata às vossas orações. Apoiai-vos em sua segura promessa. Pedi e dar-se-vos-á, que está em Mateus 7,7. Esse testemunho do poder de Deus na vida do meu filho e da cura para o problema de saúde que ele teve foi positivo e teve um final feliz, graças a Deus. Mas o que dizer para aqueles que passaram ou ainda passam por situações difíceis, desafiadoras e que não têm um final feliz para testemunhar? Será que Deus ouve a oração de alguns e ignora o pedido de outros? Com toda a absoluta certeza posso dizer que não. Nosso Deus, que é amor, que é perdão, que traz a cura, que é a paz, Ele quer o nosso melhor e a nossa salvação. 2 textos aqui do livro Ciência do Bom Viver. Um é página 113. Doença, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus o restaurador. E o outro texto está no mesmo livro, A Ciência do Bom Viver, página 248. Não devemos permitir que o futuro, com seus difíceis problemas, suas não satisfatórias perspectivas, façam o nosso coração desfalecer, tremer-nos os joelhos, pender-nos as mãos. Se apodere da minha força, diz o poderoso, e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Esse versinho está em Isaías 27:5. Os que submetem a vida à sua direção e a seu serviço jamais se verão colocados numa posição para a qual ele não haja tomado providências. Seja qual for nossa situação, se somos cumpridores de sua palavra, temos um guia a nos dirigir o caminho. Seja qual for nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro. Seja qual for nossa tristeza, perda ou solidão, possuímos um amigo cheio de compassivo interesse. Eu não sei se o que eu estou falando aqui vai alcançar e influenciar a vida de uma pessoa ou mais pessoas. Eu só sei de uma coisa: o Deus que fez milagres lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o mesmo Deus que ainda faz milagres hoje. Se você teve ou está passando por algum problema, saiba que muitas vezes Deus permite certos acontecimentos com um único propósito: salvação. Se você perdeu alguém recentemente, pense no carinho de Deus ao levar essa pessoa embora, para não mais se envolver nesse mundo cheio de tristeza e dor. Se você acha que não tem uma história de milagre na sua vida, lembre-se de que viver é um milagre. Abrir os olhos, levantar e viver aquele dia é um milagre tremendo. Quero terminar com um texto que está no Desejado de Todas as Nações, página 474, que diz assim: em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se afigura sombria e cheio de perplexidade o futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nem mesmo a distância, nos pode separar do celeste Consolador. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos,
Ele se encontra sempre à nossa direita para apoiar, suster, erguer e animar. Olha que lindo texto. Deus não está longe de nós, Ele está sempre ao nosso lado. E diz que está à nossa direita para nos apoiar, suster, erguer e animar. Eu peço a Deus que abençoe a cada pessoa, a cada família, que ouviu essa minha mensagem muito simples, mas de um coração sincero e extremamente agradecido a Deus pelo milagre realizado. Eu oro para que Deus continue sendo Deus e realizando milagres na vida de muitos, até que Ele volte. Vou te convidar novamente para que a gente possa fazer uma breve oração para a gente terminar. Pai querido, obrigada, Senhor, porque na nossa vida o Senhor permitiu que nós víssemos esse milagre acontecendo na vida do meu filho, do Tiago. Sabemos que ele está vivo porque o Senhor tem um plano para ele, um plano na vida dele. O Senhor quer fazer o melhor para ele, o Senhor quer a salvação dele. Talvez muitos precisem também, Senhor, de um milagre na vida. Talvez muitos precisem que o Senhor possa fazer um plano diretamente na vida dessa pessoa para que ele se sinta amparado, amado, querido. Que o Senhor possa atender a oração de cada coração. Que o Senhor possa atender a oração e o pedido de cada família. E que sim, a gente possa acreditar que os milagres acontecem hoje em dia, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que se preocupa com cada um de nós, com a família e individualmente. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Dá-nos uma semana feliz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.